Esse é um vídeo muito íntimo, mas eu decidi que eu precisava gravar. E hoje eu vou te contar 3 coisas que eu aprendi só depois que eu perdi os meus pais. Oi, bonita! Tudo bem com você? Que bom te ver aqui de volta ao meu canal. Seja muito bem-vinda. E hoje eu quero abrir meu coração e contar para você 3 coisas que eu aprendi. E eu aprendi, infelizmente, só depois que eu perdi os meus pais. Bom, se você chegou aqui agora, você não vai entender muito bem algumas coisas que eu vou falar, mas você vai aproveitar e vai assistir o primeiro vídeo do canal que eu vou deixar passando aqui nos cards, que eu explico um pouquinho como que surgiu esse canal. E aí ele surgiu a partir da dor, a partir da perca que eu tive com os meus pais recentemente. E nesse vídeo eu quero te dizer essas 3 coisas, porque talvez você esteja passando pelo luto, por uma perca, por uma ausência muito grande. E se você não passou, pode ser que um dia você vá passar, porque a gente não tá livre disso, né? A gente sabe que a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Então, já assiste esse vídeo. Eu espero que você nunca precise passar por essa dor, mas se você tá passando assim como eu, é um conteúdo que eu tenho certeza que você vai se identificar. A primeira coisa que eu aprendi é que a vida não vai esperar você se recompor. Falei também no primeiro vídeo, para você entender melhor. O que aconteceu comigo, na minha experiência? Algumas pessoas, eu permiti com que algumas pessoas me dissessem o que eu poderia ou não sentir. Eu permiti com que as pessoas me dissessem se eu era forte ou não, se eu poderia chorar ou não. Enfim, eu dei essa permissão para as pessoas, eu não me permiti sentir a dor, sentir o luto, sentir a tristeza, sentir a raiva, todas essas emoções que para algumas pessoas são emoções ruins, porém eu discordo. Eu sei que todas as emoções são emoções que nos fazem crescer, que nos impulsionam, mas eu vou falar mais detalhadamente sobre isso em outros vídeos. Então a vida ela não vai esperar você se recompor. Então, mesmo que você esteja passando por uma dor, por uma perca, mesmo que esteja doendo muito, você talvez ache que você não vai suportar, a vida não vai esperar você levantar. Então, foi o que aconteceu comigo. Estava acontecendo tudo ao mesmo tempo. Quando eu perdi minha mãe, eu estava grávida, então eu tive que cuidar dela, eu tive que fazer tudo, né? Dar banho, trocar fralda, levantar, puxar, enfim, tudo isso eu tive que fazer. E aí, quando eu perdi a minha mãe, né? Foi a minha primeira perca mais próxima, que teve um impacto emocional maior também na minha vida. Eu entendi que eu não poderia parar, porque eu tinha meus filhos, eu tinha meu esposo, as contas chegam, os boletos chegam, então eu tinha que atender as minhas clientes também. Então, por mais que a gente saiba que dói muito, que machuca muito, a gente entende também que a vida continua e a vida não vai parar e esperar você se levantar. Eu sei que a gente precisa de um tempo, eu sei que a gente precisa de um momento para a gente ficar sozinho, para a gente entender o que está acontecendo, mas a vida não vai esperar você. Você vai ter esse tempo, você precisa ter esse tempo, esse momento, foi o que aconteceu comigo, mas aos poucos você vai precisar ir caminhando porque a vida vai continuar. Então a gente aprende a continuar mesmo quebrada, mesmo dolorida por dentro, mesmo em caco, mesmo destruída, a gente aprende. Tudo na vida a gente aprende e a gente vai continuando, vai continuando, vai continuando e a gente vai se refazendo aos poucos. É fácil? Não. Dói muito, 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 muito demais, dói demais. Mas a gente consegue. Se a gente se permitir reviver, se a gente se permitir recomeçar, que é o tema principal desse canal, a gente consegue. E é nesse momento que a gente descobre verdadeiramente a força que a gente nem sabia que tinha. E a gente descobre que a gente é capaz, sim, de reconstruir, de recomeçar, de viver, de se levantar. Eu precisei aprender a viver, mesmo que muitas partes minhas morreram junto com os meus pais. A segunda coisa que eu aprendi com a perca dos meus pais é que o silêncio, ele fala muito. Muitas vezes o silêncio, eu acho que ele mais do que fala, eu acho que ele grita. Então essa foi a segunda coisa que eu aprendi. Quando você perde seus pais, não são só as palavras que somem.
somem várias coisas, muitas coisas ficam em silêncio. Então, aquela ligação que você recebia, que você não recebe mais. Meu pai, particularmente, ele mandava sempre uma oração da manhã, oração da madrugada. Hoje a gente não recebe mais. Todas as vezes que eu saía da casa dele ou de algum lugar que ele estava, ele falava: quando chegar, você avisa. Então, hoje eu saio de algum lugar ou eu chego, eu às vezes no automático eu pego meu telefone para mandar mensagem para ele para avisar que eu cheguei, mas ele não tá mais ali. Então, esse silêncio, ele fica ensurdecedor dentro da gente, sabe? Então, acho que o silêncio, ele não é só externo, pela falta externa, mas também é um silêncio interno, que muitas vezes machuca tanto quanto o externo, porque só a gente que sente, só a gente que tá com aquilo ali, aquele buraco, aquele vazio dentro da gente. E aí foi quando eu percebi que o luto não é só ausência física, sabe? O externo, mas é também uma ausência interna, uma ausência emocional irreparável. O luto me ensinou a escutar o que ficou dentro e não o que eu perdi somente fora. A terceira coisa que eu aprendi só depois que eu perdi meus pais é que você vai mudar e nem todo mundo está preparado para essa mudança. Essa aqui foi a que mais me pegou, porque eu me cobrava por mudar e eu não entendia por que eu estava mudando, sabe? E aí, com muito acompanhamento, né, com terapia, porque mesmo eu sendo psicanalista, eu também faço terapia, eu entendi que era uma mudança que realmente ia acontecer. E é uma mudança que ela não acontece só interna, ela também acontece externa. Inclusive, já falei no primeiro vídeo, quando você assistir você vai entender, sobre a minha mudança do meu cabelo, transição capilar inversa, né? Eu dei esse nome, nem sei se existe. Porque eu tô saindo dos cachos para o cabelo liso. E é uma coisa que eu vou compartilhar com vocês em um outro vídeo. São as mudanças que acontecem a partir de uma perca, a partir de um impacto emocional muito grande. No meu caso foi o luto. Então, depois dessa perda, eu não sei se eu falo perda ou se eu falo perca, mas vocês vão entender. Depois dessa perca, eu mudei. E eu mudei muito. E eu também comecei a me sentir muito sozinha. Porque eu entendo que nessa primeira fase do luto, as pessoas, elas estão sempre ali com você e tal, mas depois todo mundo some. E aí, de fato, você começa a sentir muita falta daquela pessoa que você perdeu, porque você sabe, no meu caso foi pai e mãe, eles estavam sempre comigo. Então, essa sensação de solidão ficou muito forte dentro de mim. Então, você vai mudar, porque você vai se sentir sozinha em alguns momentos e aquilo ali vai te impulsionar para uma mudança, sabe? Eu me tornei uma pessoa mais profunda, mais cuidadosa, mais intensa, principalmente com os meus filhos, com meu esposo, com quem a gente ama. Então eu tô aprendendo, na verdade, a dosar algumas coisas, porque por eu ter perdido, eu comecei a ficar tão intensa, tão intensa, tão intensa, tão profunda, que às vezes a gente acaba, né, sufocando, né, as pessoas e tal, maltratando, às vezes sem querer maltratar, por ter medo de perder. Então, essa intensidade, essa profundidade que eu já tinha, porque eu sou colérica, então essa intensidade que eu já tinha acabou sendo maior, foi ficando muito maior. Então, agora eu estou trabalhando também isso, essa mudança minha, todo esse recomeço, toda essa reconstrução, tá sendo muito bom, porque eu tô conseguindo ver outras coisas, perceber outras demandas que talvez se eu não tivesse perdido alguém, eu não teria percebido, sabe, com tanta clareza. Eu também me tornei mais seletiva, mais introspectiva. Não sei se você que tá assistindo esse vídeo já passou pelo luto, eu tô mais seletiva. Então, eu não fico com qualquer pessoa, não ando com qualquer pessoa. Se eu tiver que não sair com qualquer pessoa, eu não saio. Então, eu tô mais seletiva com as minhas amizades, tô mais introspectiva, tô pensando mais em mim, tô olhando mais pra mim, tô perdendo tempo não, né? Tô dando mais tempo pra mim. Então, essa perda, né, também me fez ver isso, né? O quanto eu preciso estar conectada cada vez mais comigo mesma. E o engraçado é que nem todo mundo vai entender essa nova versão minha, nem sua, e tá tudo bem, as pessoas não precisam entender. A gente que passa, a gente que sente, que realmente vai entender aquilo que tá acontecendo com a gente. A dor nos transforma. E nem sempre a transformação é bonita para quem vê de fora. Bom, o luto ele é um assunto bem denso, ele é um assunto bem assim, às vezes complicado, bem delicado da gente falar,
mas eu vou falar do meu jeitinho, das minhas experiências, tudo que vem acontecendo aqui nesse canal. Com cuidado, com acolhimento, tanto para mim que estou aqui abrindo tudo com você, quanto para você que vai ouvir, que vai entender, que vai colocar sua opinião aqui nos comentários, porque eu aprendi, né, sendo terapeuta, que não existe certo ou errado naquilo que a gente sente. O que existe é de acordo com as experiências de cada um. Então, se esse vídeo falou com você, se você gostou do meu jeito, se você chegou aqui agora, nesse segundo vídeo do canal, já se inscreve. Deixa o like nesse vídeo para o YouTube entregar ele para mais pessoas que precisam desse conteúdo, precisam ver esse vídeo. Já se inscreve aqui no canal para que você fique por dentro de todos os outros vídeos que vão acontecer. Vão ser sempre conversas assim, profundas, acolhedoras, reflexões, um bate-papo mesmo, como se você estivesse aqui na minha casa tomando um café comigo, tá? Esse canal foi criado para isso, para o meu recomeço, para fazer bem para minha saúde mental e para que assim eu consiga também alcançar e ajudar outras pessoas. É um canal de verdade, um canal intenso e um canal profundo. Você não está sozinha. A vida é intensa e profunda. Mas calma, mulher, respira e vamos falar sobre isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!